Oi, eu sou a Bibi e esse é mais um capítulo de Lendo Clássicos pela Primeira Vez. Dessa vez eu li A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que ao contrário do que parece com o título, não é uma história de terror. A sua autora chilena foi uma das maiores e principais revelações da literatura latino-americana na década de 1980. Ela trabalhava como jornalista no Chile quando ela recebeu uma dica de ninguém mais, nada menos do que Pablo Neruda. O poeta disse para ela que ela tinha mais talento para ficção do que para realidade. Ela não deu bola, seguiu a carreira dela. Apenas alguns meses depois, Augusto Pinochet tomou o poder do país em um violento golpe de Estado. Como isso influencia ela? Bom, o ex-presidente que foi tirado do poder era, na verdade, tio dela. Esse tio dela até tinha uma filha também com o mesmo nome que ela, mas que essa não é escritora, é senadora no Chile. Além dos laços de família, ela também era opositora àquele regime que tomou o poder. Então logo ela entrou na mira do ditador e teve que fugir do país. Passaram-se 10 anos e ela resolveu contar a história daquele momento que mudou completamente a vida dela. Com um pé na ficção, mas não tão longe da realidade, ela lança o seu primeiro livro. Em 1982, em Buenos Aires, é publicada A Casa dos Espíritos. Mas antes de nós ir para o que realmente é o livro, não podia faltar uma curiosidade. No seu livro Paula, ela conta a vida da sua falecida filha, que em 1991 foi internada na Espanha com um caso de porfiria. A menina permaneceu meses em coma e, com medo de que ela acordasse sem as lembranças, a Isabel escreveu sobre a infância, a juventude e sobre os antepassados delas. Mas infelizmente, a Paula acabou morrendo no ano seguinte, com 28 anos. Pode-se dizer que as obras dessa autora falam principalmente sobre memória, família e identidade. Com A Casa dos Espíritos, a autora já chegou trazendo para o mundo literário uma voz madura com um tom íntimo. Na história, a gente acompanha 3 gerações de uma família através de mosaicos de vozes e lembranças. Ele apresenta uma narrativa linear, mas de diversos pontos de vista. Grande parte da história vem dos cadernos da Clara, que é a avó da família, que ela registrou ao longo dos anos. O resto é contado pelo Esteban, o marido da Clara, trazendo uma versão mais madura e direta do que ele lembra e até tentando justificar os atos dele. E outras partes da história são contadas pela Alba, a neta da Clara e do Esteban. Ela já traz um olhar mais sensível e reflexivo, tentando costurar as lembranças da família. A história começa com a gente acompanhando a infância da Clara e como ela conheceu o Esteban e como acabou casando com ele. Ela era uma menina médium, carinhosa e amigável, enquanto ele era um homem ambicioso e autoritário que enriqueceu administrando uma fazenda. Logo de início já dá pra pegar que os espíritos do título são por conta da comunicação espiritual da Clara. Esse casal, a Clara e o Esteban, geram 3 filhos e cada um segue um caminho diferente. O Nicolas é mais conectado com a espiritualidade dele, não tá muito ligado no que tá acontecendo na política e no sistema, coisa e tal, o que não agrada o pai dele. O Jamie é um médico sensível e ético que tenta ajudar os mais fracos sempre que possível, o que também não agrada o pai deles. E a Blanca, que eu diria que é a mais relevante assim pra trama, que vive um amor proibido com o filho de um trabalhador da fazenda, que adivinha, também não agrada nem um pouco o pai deles. Os dois vivem uma resistência silenciosa. Ele faz de tudo para proibir a relação e ela não o enfrenta com violência, mas age ativamente contra suas ordens e crenças. Além disso, o santo homem que já deu para perceber que é o Esteban tem um filho fora do casamento que advém dos muitos casos de violência contra mulheres da fazenda. Esse filho gerou um neto que veio do abandono e do abuso para se tornar dor, ódio e vingança. Esse neto acaba fazendo um paralelo com a vida da outra neta, a Alba. Ela é a filha da Blanca e do filho do fazendeiro, que o pai dela não gosta. Ela representa a sensibilidade da avó e vivencia a violência política que o seu avô lutou a favor. Ela é o fim do ciclo que a família vivenciou, escolhendo compreender, preservar as lembranças e escrever sobre elas. Assim ela resiste a tudo que destruiu o neto bastardo, sem se tornar igual a ele. Uma balança entre violência e consciência.
O tom de testemunho do livro dá muito mais força para as denúncias e para o registro histórico que, apesar de não falar especificamente o que acontece no Chile, claramente expõe o golpe militar de 1973 que levou à ditadura. A história é um drama familiar que traz um gosto doce a mais com o realismo mágico. O livro se tornou um sucesso, sendo traduzido para mais de dezenas de idiomas. Ele até virou um filme em 1993, com um elenco fortíssimo, por assim dizer. E atualmente ele vai ser lançado em série pela Prime Video. Eu acho que o que mais ganha o público nessa história é que a autora conseguiu transformar o trauma de um país em uma história familiar, emocional e acessível, falando sobre algo tão conhecido por todo mundo, em todo lugar. Famílias disfuncionais, ciclos viciosos geracionados, amor e perda, e a necessidade de contar histórias para sobreviver. É um livro incrível que me deixou debulhando em lágrimas. Esse livro, na verdade, uma colega da minha mãe me emprestou e foi uma surpresa em tanto, porque quando eu comecei a ler eu achei que ele tava demorando, que tava muito arrastado, mas assim que tu começa a se envolver com o personagem, é cada coisa estranha, uma atrás da outra, e tu fica reagindo como se fossem fofocas da tua própria família. É bom demais. É com certeza um livro 5 estrelas que merece ser chamado de clássico da literatura latino-americana. Se tu gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal e se tu tem interesse por mais conteúdos como esse, me segue no Instagram. Aproveita que tá aí e me responde nos comentários. Já leu esse livro? Vai ler?